você, porque muitos de nós não enxergam. O inimigo de nossas almas, ele criou um sistema para corromper as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos sentimentos e nos fazer querer as coisas pelo motivo errado, emanando um sentimento errado, uma fé errada. Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. Não é mais de segunda a sexta-feira, nós tivemos algumas mudanças e agora nós vamos fazer 2 vezes por semana. E por quê? Porque esse é um conteúdo que requer de nós, tempo para estudo. A gente precisa verdadeiramente meditar. Então eu vou fazer a postagem 2 vezes por semana, terça e quinta, às 8 da manhã. Para que você que me acompanha tenha tempo verdadeiramente de fazer o devocional. Para que você que me acompanha consiga botar em prática o conteúdo e responder as perguntinhas que eu deixo para vocês. Tem algumas pessoas que me dão feedback e essas pessoas elas dizem para mim que elas gostam de acompanhar, mas que às vezes elas não têm muito tempo. Então, baseado nisso, para que fique uma coisa um pouco mais flexível, de acordo com a nossa rotina, que não é tão simples, eu vou fazer 2 vezes por semana, terças e quintas, às 8 da manhã, tá bom? Se tiver alguma alteração, não se preocupem que o Senhor Deus está no controle de tudo e a gente vai ajustando até que se enquadre, na nossa realidade. Eu quero trazer um tema para vocês, essa semana, que é um tema muito especial, extremamente difícil de compreender nos tempos atuais, que é o amor. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, em 1 Coríntios 13, fala sobre o que é o amor, mas também fala sobre o que não é o amor. E hoje eu quero falar com vocês algumas características e comportamentos que nós seres humanos temos, que muitas das vezes são comportamentos enganosos, motivações erradas. A gente precisa de amor, a gente sente a necessidade de amar e ser amado, mas nós não conseguimos viver o amor. Inara, por que você está falando de amor? A gente não está aqui para aprender a palavra de Deus? Sim, mas o mandamento de Deus é amor. Muitas pessoas não sabem que o mandamento de Deus é amor. Eu mesmo, durante muito tempo, eu conseguia ser uma pessoa extremamente disciplinada e religiosa, mas não sabia exercer o amor. Eu não tinha as motivações certas, eu não enxergava isso. E por que eu tô falando isso pra você? Porque muitos de nós não enxergam. O inimigo de nossas almas, ele criou um sistema para corromper as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos sentimentos e nos fazer querer as coisas pelo motivo errado, emanando um sentimento errado, uma fé errada. Ou seja, Deus nos deixou o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Só que muitas das vezes nós estamos tão influenciados de maneira inconsciente que nós não conseguimos exercer nenhum dos 2 mandamentos, mesmo indo a uma igreja, mesmo professando a fé, mesmo aprendendo mais sobre a palavra de Deus, nós ainda estamos com o nosso coração fechado e vivendo por motivações erradas. Eu quero conversar com vocês hoje de uma maneira mais objetiva para o vídeo não ficar tão estendido, mas a gente vai falar sobre isso e eu queria que você começasse a identificar um pouco dos seus comportamentos, olhar, observar as suas motivações, porque muitas pessoas, elas amam os seus familiares, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Pai e mãe amam os seus filhos, sabe? E aí eles fazem tudo o que eles podem, todos os esforços que eles podem por esses filhos. E aí, vou dar um exemplo, tá? Trabalha muito, se esforça muito para dar o melhor, para dar o alimento, para dar o abrigo, para dar aquilo que a criança precisa, porém não consegue dar o amor. Porque está tão ocupado, dedicando o seu tempo, sua energia, seus pensamentos, suas emoções para conseguir o recurso, para suprir necessidades,
que não consegue dar atenção, não tem energia o suficiente para dar amor. Quantas pessoas fazem isso com o cônjuge, né? Não consegue dar esse amor porque também está dedicado, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso correr atrás de outros objetivos, olha, agora eu tenho necessidade disso, daquilo. Enfim, nós estamos infelizmente vivendo uma era em que as pessoas estão com a motivação errada, tá? E aí eu quero falar com você sobre algumas coisas que acontecem normalmente. Geralmente a gente sente a necessidade de ser admirado. E por nós sentirmos a necessidade de ser admirado, nós ficamos com comportamentos e motivações erradas. Ou seja, a gente acaba fazendo coisas para agradar as pessoas. E essas coisas que a gente faz para agradar as pessoas não é necessariamente um amor fraternal. Na verdade, o que nós estamos querendo é preencher algo do nosso ego. Mas eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero que você perceba é as suas motivações. O quanto você hoje, né, ama a sua família, né, o seu cônjuge, os seus filhos, a Deus, mas você não consegue dedicar as suas motivações, fazer as suas coisas, a sua rotina diária por amor, mas por outros motivos. Ou seja, muitas vezes a gente quer se sentir superior. Então a gente vive por convicções, sabe? Olha, vou dar um exemplo, tá? Para você entender melhor o que eu tô querendo dizer. A gente tem algumas convicções, acreditamos que temos razão naquilo que nós acreditamos, então por conta disso, muitas das vezes nós ficamos altivos, orgulhosos, nós queremos nos sentir superiores porque sabemos o que é certo para determinadas situações. Essas posturas que nós temos, muitas das vezes, ela promove uma frieza, uma indiferença, isso é contra o amor, isso não é pró o amor, tá? Algumas pessoas, elas até têm postura, por exemplo, de pessoas generosas, solidárias, que fazem o bem, mas a motivação por trás disso é apenas o aplauso. Essa pessoa, ela quer ser bem vista, ela quer ser aplaudida, então ela não está de fato exercendo o amor, ela está na realidade vivendo um sentimento superficial. Quantas pessoas, muitas das vezes, né, fazem sacrifícios, às vezes pessoas, sabe, religiosas, fazem sacrifícios, sabe, religiosos em prol de um dogma, em prol de uma crença, mas isso também não está voltado para o amor, mas aquele esforço é um esforço orgulhoso para dizer, eu consigo fazer, eu sou forte, você entende? Então assim, eu tô dando alguns exemplos aqui para você entender um pouquinho sobre o que não é amor, que muitas das vezes a gente fala, não, eu tô fazendo isso por Deus, eu faço o sacrifício porque eu amo a Deus. Não, a gente faz o sacrifício às vezes só pelo orgulho, pela vaidade, pela necessidade de dizer, olha, eu sou uma pessoa correta, eu sou esforçada, eu faço, e isso é vaidade, isso não é amor a Deus. Quantos de nós, né, nos fazemos generosos e solidários, mas a gente quer aplauso, isso também é vaidade, isso não é amor ao próximo. Quantos de nós, muitas das vezes, desejamos ser devotos e sinceros a uma religião, a Bíblia, né, e nós estamos sendo religiosos e não tendo amor a Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quantas das vezes nós agimos de maneira a ser admirados, então nós nos enquadramos ao outro, mas não por amor ao outro, mas necessariamente para que a gente se sinta acolhido, para que as nossas necessidades sejam supridas por interesse, entende? E tudo isso se dá, eu vou falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, porque existe uma manipulação espiritual por trás de tudo isso. Infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele faz a gente ter essas motivações erradas. E ele faz isso como? Distorcendo nossos valores. Ele faz isso, muitas das vezes, esfriando o nosso coração no amor. Ou seja, ele nos distrai com afazeres, com tarefas, né? Nós temos ali o exemplo na Bíblia de Marta e Maria, né? Meu irmão e minha irmã, quantas das vezes eu sinto Deus me chamando de Marta? Porque eu tô tão ocupada nas tarefas, nas obrigações, nas coisas que precisam fazer, que eu não sou como Maria, que estou ali recebendo o amor de Deus e dando amor para Deus, mas eu tô mais preocupada com os afazeres. E quantos de nós é assim? E o inimigo de nossas almas, ele faz isso, ele esfria o nosso amor, nos enchendo, nos sobrecarregando de coisas para fazer. E aí o que ele faz? Ele afasta as pessoas de nós muitas das vezes por causa do nosso orgulho. Lembra que eu falei lá no comecinho agora? Que eu falei muitas vezes a gente quer se sentir superior, a gente quer ter convicções, né? A gente quer, como
que eu posso dizer, impor aquilo que a gente acredita ser o certo. E esses comportamentos não é comportamento que você está ajudando outras pessoas. Às vezes você está só desrespeitando a crença do outro, aquilo que o outro acredita ser certo, e isso causa divisões. Mas isso também é um estímulo maligno, uma estratégia para esfriar relacionamentos, para afastar pessoas, para esfriar o sentimento do amor. E com isso nós vamos caminhando rumo a uma indiferença, a comportamentos em que a gente não quer estar com o próximo. Perceba que nós estamos hoje numa geração onde todas as amizades são canceladas, os relacionamentos são muito descartáveis, as pessoas já não têm mais aquela comunhão de antes, elas estão muito afastadas, elas estão encontrando muitos motivos para se separar, ou seja, o amor está frio. A palavra do Senhor diz isso, que chegaria um tempo em que o amor esfriaria. E nós estamos numa geração que nem sabe o significado do amor, porque tudo as pessoas confundem com o amor. As pessoas pensam que aquilo que elas estão fazendo é amor, mas na verdade a motivação é errada, e elas estão vivendo um engano maligno. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos aprisionados, sabe, na ideia do dinheiro, da solução, que o dinheiro é a solução para tudo, e aí em vez da gente amar, sabe, aquele versículo, acho que está em Provérbios, que diz assim, melhor é o pouco com Deus do que o muito, né, no mundo. O que está sendo falado aqui? Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas elas estão vazias por dentro, não tem amor nenhum. Elas estão mais preenchidas por bens materiais, elas são, sabe, vaidosas e altivas, não tem uma verdadeira essência, um amor verdadeiro aqui dentro. Ai, Nara, essa sua maneira de pensar é muito clichê, é muito filosófica, muito... Não, gente, eu tô falando a realidade. Quantas pessoas estão hoje sofrendo e estão aprisionadas numa solidão, numa tristeza, às vezes depressiva e muitas outras doenças psicossomáticas, né? Por quê? Porque elas não têm amor verdadeiro, porque elas foram ensinadas a amar coisas, a amar situações manipuladas pelo inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas trabalha na nossa mente, ele monta cenários na nossa mente, ele fala na nossa mente, ele usa a boca das pessoas para falar na nossa mente, ele vai criando situações para quê? Para nos afastar do amor de Deus, porque se a gente se preocupa mais com o dinheiro, se a gente se preocupa mais com os bens materiais, se a gente se preocupa mais com as nossas vaidades, a gente acaba se afastando do amor de Deus. E o amor de Deus é aquilo que eu ia falar para você agora. Você não precisa de dinheiro. Jesus veio ao mundo esvaziado de riquezas materiais para mostrar o quê? Que o amor é o suficiente. Só que eu vou dizer para você, não é simples crer nisso que eu tô te falando. A gente precisa verdadeiramente buscar em Deus um relacionamento profundo para tirar essas bagagens erradas que foram colocadas na nossa mente, essas crenças erradas. E você fala, então tem que ser pobre? Não é isso que eu tô falando. Você pode ter uma vida de qualidade, mas você precisa colocar a sua motivação no amor, porque esse é o mandamento. De nada adianta você aprender a palavra de Deus, estudar, ir à igreja, ter uma religião, ser uma pessoa extremamente, sabe, religiosa, bitolada, se você não exerce os dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. A gente precisa aprender o que é amor. E aqui eu tô falando com vocês sobre o que não é amor, para você começar a identificar quantas das vezes você acredita que está amando, mas na verdade você está sendo indiferente. E às vezes a gente age assim porque a gente não se vê, né? Mas o inimigo de nossas almas, ele tá trabalhando nos bastidores, ele tá fazendo coisas para atrapalhar. E aí ele atrapalha o nosso amor fraternal, ou seja, ele cria divisões para nos afastar das pessoas. Quantas pessoas se afastaram da igreja porque não se sentem amadas, porque se sentem ofendidas, porque estão magoadas. E isso é estratégia espiritual maligna. Ele é o único que quer esfriar o amor, porque ele sabe que esse é o mandamento. Se a gente aprender a amar, ele não tem o que fazer, porque ele não tem amor, ele não consegue atingir uma frequência de amor. Uma pessoa que está em amor não é atingida pelo maligno. Por quê? Porque ela está vivendo em Deus, literalmente em Deus. A essência de Deus é o amor, tá? E aí a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso comportamento. Eu fiz algumas anotações aqui, mas são anotações rápidas, que seria o seguinte: como nós agimos, nós não vemos
como nós somos vistos, né? Muitas das vezes nós fazemos coisas para ser aceitos e para nos enquadrar na sociedade e nós não estamos vendo isso. E isso aí, a motivação principal é a necessidade do amor. Mas nós não enxergamos que estamos necessitando de amor, sabe? Sabe muitas vezes essa tristeza na alma que você sente, essa amargura? Às vezes você quer suprir a sua necessidade comendo muito. Às vezes você quer suprir a sua necessidade comprando muita coisa. Às vezes você quer suprir a sua necessidade ganhando muito dinheiro e na verdade o que você precisa é de amor. Você precisa do amor de Deus, você precisa do amor das pessoas, você precisa do amor de um cônjuge, é isso que é necessário, tá? O amor eros, o amor fraternal, o amor ágape, esses são os amores que vão preenchendo a nossa vida e nos fazendo cumprir o mandamento. É partindo disso que a gente consegue, sabe, ter a motivação certa para cumprir a palavra do Senhor. E aí, às vezes, a gente usa as nossas habilidades para chamar atenção, ou seja, para nos sentirmos admirados. Às vezes nós usamos a religião para achar que a gente está certo e a gente não percebe que na verdade nós temos um coração frio, nós estamos na verdade só uma pessoa religiosa. Às vezes nós fazemos o bem só para ser elogiado, né? Olha, vou fazer aquilo ali para todo mundo ver que eu sou uma pessoa moralmente correta, vou fazer aquilo ali para as pessoas verem que eu sou uma pessoa boa, vou fazer aquilo ali porque para todo mundo ver que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa generosa, que eu sou uma pessoa... Só que isso é vaidade, tá? E nós precisamos verdadeiramente compreender que muitas das nossas motivações estão erradas. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa, vou abrir uma coisa para vocês aqui muito séria. Quando eu comecei a fazer o podcast Frequência Divina, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa que produz conteúdo já há um tempo e eu gosto muito, né, de me comunicar, de compartilhar as coisas que eu aprendo. E quando eu comecei a fazer o podcast Frequência Divina, já vai fazer mais de 2 anos que eu faço podcast Frequência Divina. Quando eu comecei a fazer, eu fazia o podcast, né, eu estudava a palavra de Deus, eu compartilhava com as pessoas tudo. Mas eu tinha a motivação errada. Eu queria que as pessoas, elas me seguissem. Eu queria o status, eu queria as curtidas, eu queria, sabe, que as pessoas falassem, nossa, olha, ela é um youtuber. Era esse o meu pensamento, porque eu estava influenciada por essa geração de youtubers. Só que aí Jesus foi trabalhando no meu coração e ele foi me mostrando, olha, a sua motivação está errada. Você precisa entender que você está levando a palavra para pessoas que estão precisando de ajuda. Esse deve ser sua motivação, amar o seu próximo, ao ponto de compartilhar com eles aquilo que mudou a sua vida. E foi partindo daí que eu fui dando outros passos, mudando. É fácil? Não, não é. Quando a gente está influenciado pelo mundo espiritual maligno, pela sociedade que já está corrompida, a gente não percebe que os nossos valores estão distorcidos. E é por isso que é importante a gente fazer esses devocionais, para ir descobrindo o que a gente está de fato vivendo, acreditando, fazendo. É como se fosse uma investigação interna sobre o nosso próprio comportamento e aplicando a palavra de Deus, sabe? A gente tira as sementes erradas e vai colocando a semente certa. Esse é o exercício do devocional e isso é muito importante. Eu peguei aqui, eu separei o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre a importância do amor. Mas eu quero só ler do versículo 1 ao 3, que fala sobre o que não é amor. Justamente para que você comece a olhar, porque no próximo devocional a gente vai falar sobre o que é amor. Mas eu quero que você olhe para você entender o que não é amor. Porque às vezes a gente não sabe o que não é amor. E por não saber, a gente acha que tudo é amor. Tudo que a gente está fazendo é amor. Não, filho, eu faço isso porque eu te amo. Mas na verdade, você não está amando. Você está baseado em outras motivações erradas, tá? E, gente, aqui, às vezes, eu não vou falar exatamente da sua motivação porque eu não sei. Mas Deus sabe. E é com Ele que você vai tratar tudo isso, tá? Deixa eu ler para você aqui. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. O que ele está falando aqui? Que se você usar os seus dons, sejam eles espirituais ou dons e talentos profissionais, mas não for por amor, você vai ser como um sino que só faz barulho, não faz sentido nenhum. Você só faz barulho. É isso que está sendo falado aqui. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. O
que ele está falando aqui? Não adianta a gente ficar dedicando nossa vida a correr atrás de aplausos, de admiração humana. Não adianta a gente ficar querendo acumular talentos, dons, querendo, sabe, uma evolução pela vaidade. Não adianta a gente querer buscar aplausos, sabe, para nutrir um orgulho, um ego inflado dentro de nós. Não é esse o mandamento de Deus, isso não é amor. E aí ele diz mais: se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e até integrasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. Que ele está falando do quê? Ele está falando que eu já falei aqui já nesse vídeo umas 3 vezes. Ele está dizendo, não adianta ser generoso, né? Só para que as pessoas vejam você e te elogiem. Não adianta você fazer o bem só pela necessidade de ser admirado. Porque muitas das coisas que a gente faz é só por vaidade e orgulho. Gente, pasmem vocês. Salomão disse isso em Eclesiastes, tudo é vaidade. E infelizmente, eu diariamente tenho descoberto na minha vida que os maiores enganos que o inimigo usa com a gente é a vaidade. A gente quer ser muito bonito, muito belo, a gente quer ser muito admirado, a gente quer ser muito bem sucedido, a gente quer ter muito do bom, né? A gente quer tudo do bom. Né? Eu vou pra academia, eu quero ser muito bonito, é admiração. Eu trabalho muito, eu quero ter dinheiro, a gente tá buscando admiração. Eu estudo muito e quero ter muito conhecimento, você tá buscando admiração. Tudo é vaidade. E quando que tudo isso que você tá fazendo é em prol do outro, é em prol de Deus, é em prol do amor. Muitas das vezes nós não estamos vivendo pelo amor, mas pelo orgulho e pela vaidade. E muitos outros motivações, enganos malignos, tá? E aí, ele conclui dizendo, né? E se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ou seja, se eu fosse uma pessoa fanática, religiosa, que vivesse fazendo sacrifícios para provar que eu sou uma pessoa forte, que eu me dedico, que eu aguento, se isso não for por amor, também de nada adianta. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. E somente assim nós vamos verdadeiramente cumprir os mandamentos de Deus. E aí você fala, Nara, mas como que eu vou descobrir qual é a motivação? Porque, gente, essa investigação é uma investigação difícil. É só o Espírito Santo de Deus que nos conduz a uma revelação profunda, sabe? Eu levei muito tempo para descobrir as minhas motivações e até hoje eu ainda estou descobrindo. E até hoje, às vezes, eu me deparo com situações que eu falo, meu Deus, eu ainda não me conhecia tão profundamente. Realmente é Deus que sonda os nossos corações. A palavra do Senhor diz isso, né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O que está sendo falado? Deus vê a motivação. Deus vê o porquê que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo. Às vezes, o homem está vendo só aquela postura de solidariedade. Olha, está ajudando o outro. Que homem bom. E Deus está vendo que a motivação por trás disso não é ajudar o próximo, não é amor ao próximo, mas é só uma necessidade orgulhosa e vaidosa de receber aplausos e elogios. Então, nós precisamos verdadeiramente aprender o que é amor ao próximo e amor a Deus. E não é nada disso que a gente conversou aqui agora. E aí você pode falar, Nara, mas o que eu tenho que fazer? Eu posso te sugerir você pegar um papel e caneta e anotar isso e começar a orar para Deus mostrar para você quais são as suas motivações. Faça exatamente isso, ajoelhe e se coloque, Senhor, eu quero saber quais são as minhas motivações, a motivação por trás das escolhas que eu faço diariamente. Quando eu escolho, Senhor, muitas das vezes, trabalhar mais do que estar na sua presença. Quando eu escolho, Senhor, muitas das vezes, sabe, me voltar mais para um desejo pessoal, para um vício ou para alguma coisa, do que estar ao lado das pessoas que eu amo. Senhor, quais são os meus verdadeiros valores? Anota isso aí, faz essa oração, deixa o Espírito Santo começar a te mostrar, para que você possa corrigir, porque, meu irmão e minha irmã, o exercício do Evangelho é a transformação, não é a religiosidade, mas é a transformação, é a limpeza de dentro para fora, é tirar aquele vírus maligno que foi implantado em nós, tá? E aí você pede para Deus te ensinar a viver em amor. No próximo devocional a gente vai falar sobre o que é amor, tá? Mas nesse aqui eu quero que você medite, tá? A gente tem aí um tempinho até o próximo devocional, porque o próximo é só quinta-feira. Mas eu quero que você medite, que você busque em Deus se esvaziar de você mesmo, dessa vaidade, desse orgulho. E Nara, como é que eu faço isso? Orando.
Porque às vezes a gente não vai ter o discernimento de mudar a nossa postura e comportamento de uma vez, então a gente vai precisar orar. Então ore, peça a Deus para ser liberto dessas coisas que vem te aprisionando. Peça a Deus literalmente, Senhor, me lava, me limpa. Fala para Ele, me liberta do excesso de orgulho, de vaidade. Abra os meus olhos para que eu veja quais são as minhas motivações, tá? Isso é extremamente importante. E para finalizar, eu quero colocar aqui do ladinho as perguntas para você fazer. Eu quero que você medite aí em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 3, o que não é amor. Para você ver se você está fazendo isso. Se esse tem sido, né, a sua trajetória, você está acreditando que ama tanto a sua família que você faz o que você faz, mas na verdade às vezes você precisa olhar a sua postura e perceber que você não está amando tanto assim, você está sendo influenciado de maneira errada. Nossa, eu amo tanto a Deus que eu faço sacrifício. Será que é o amor a Deus mesmo? Ou será que é uma vaidade, né, que quer fazer você se sentir uma pessoa extremamente correta? Nossa, eu sou correto. As pessoas me olham e me admiram porque eu sou correta, porque eu sou esforçada, porque eu aguento o sacrifício. Então a gente precisa verdadeiramente compreender e meditar sobre quais são as nossas motivações, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto agora de terça e quinta às 8 da manhã, tá bom? Pra gente fazer esse devocional e eu espero você.